Como conseguir que me reconheçam e admitam como adulto? A finalidade da adolescência é clara. O adolescente quer se tornar adulto. Podemos manter essa hipótese inicial, embora, como veremos, conclusão do capítulo 4, nessa empreitada o adolescente encontre uma surpresa. Mas, por ora, constatemos que o adolescente quer ser reconhecido como sujeito adulto, um par dos adultos. Ele quer permissão para fazer parte da comunidade. O problema, como observamos antes, é que para ser reconhecido, ele parece ter que transgredir. Para ser amado, para preencher as expectativas do desejo dos adultos, é necessário, paradoxalmente, não se conformar ao que os mesmos adultos explicitamente pedem. Transgredir também não é nada fácil. Não é suficiente atender às expectativas implícitas e falar com as explícitas. Como já observamos, o adolescente se encontra entregue a problemas lógicos complicados. Se o imperativo cultural dominante é desobedece, prova tua autonomia, então desobedecer pode ser uma maneira de obedecer. E obedecer, quem sabe, talvez seja o jeito certo de não se conformar. Essa complicação insolúvel introduz um leque de transgressões que vai desde o conformismo inesperado. O cúmulo da agressão nesse caso consiste em voltar a uma cultura que não faria apologia da transgressão, até uma espécie de arrematação infinita, em que não se sabe mais qual lance encontrar que constitua uma transgressão suficiente. Não há como tentar uma lista, mesmo sucinta, dos comportamentos e estilos pelos quais os adolescentes pedem sua admissão à sociedade adulta. Na mesma época em que parece vingar o pesadelo do predador humano, também aparecem jovens que coletivamente abjuram as seduções do mundo, se engajam a chegar virgens ao casamento e se vestem como missionários. A variedade de escolhas morais não é menor, desde o cinismo criminoso até a piedade mais solitária. O fato é que a adolescência é uma interpretação de sonhos adultos, produzida por uma moratória que força o adolescente a tentar descobrir o que os adultos querem dele. O adolescente pode encontrar e construir respostas muito diferentes a essa investigação. As condutas adolescentes, em suma, são tão variadas quanto os sonhos e os desejos reprimidos dos adultos. Por isso, elas parecem, e talvez sejam, todas transgressoras. No mínimo, transgridem a vontade explícita dos adultos. O adolescente, na procura de reconhecimento, é culturalmente seduzido a se engajar por caminhos tortuosos, onde paradoxalmente ele se marginaliza logo no momento em que viria a se integrar. Pois o que lhe é proposto é tentar, ou melhor, forçar sua integração, justamente se opondo às regras da comunidade. As mil e uma condutas que o adolescente pode escolher para tentar obter o reconhecimento dos adultos têm, portanto, uma coisa em comum, além do caráter difícil, se não desesperado, do empreendimento. Trata-se do sentimento dos adultos de que a adolescência é uma espécie de patologia social, ou, no melhor dos casos, um lugar onde as patologias psíquicas e sociais seriam endêmicas e epidêmicas. O comportamento adolescente é considerado no mínimo anormal, por parecer e de fato ser transgressivo, quando comparado ao padrão adulto, o padrão confesso dos adultos. Os adolescentes são facilmente considerados uma ameaça à ordem estabelecida e à paz familiar. Os adultos receiam as irrupções transgressivas que os adolescentes podem escolher como maneiras de se afirmar.
mas, sobretudo, os adultos sabem confusamente que o que há de mais transgressor nos adolescentes é a realização de um desejo dos adultos, que estes pretendiam reprimir e esquecer. Se a adolescência é uma patologia, ela é então uma patologia dos desejos de rebeldia reprimidos pelos adultos. A vida real dos adolescentes, da grande maioria deles, pode ter pouco a ver com as figuras dessa patologia, mas elas são cruciais por duas razões. Primeiro, descrever e tentar explicar os comportamentos extremos dos adolescentes é a melhor maneira de situar os monstros que enfrenta também o adolescente aparentemente normal, embora ele os enfrente de maneira mais bem-sucedida. Pais e adolescentes conseguem a cada dia negociar acordos viáveis, mas por isso mesmo o drama da adolescência com o qual conseguem lidar aparece mais claramente quando sua violência atropela seus atores. Segundo, a adolescência não é só o conjunto de vida dos adolescentes, é também uma imagem, uma série de imagens que muito pesa sobre a vida dos adolescentes. Eles transgridem para ser reconhecidos e os adultos, para reconhecê-los, constroem visões da adolescência. Elas podem estar entre o sonho, afinal o adolescente é a atuação dos desejos dos adultos, o pesadelo, são os desejos que estariam mais bem esquecidos, e o espantalho, são desejos que talvez voltem para se vingar de quem os reprimiu. Estas visões, embora sempre extremas, são também as linhas segundo as quais de fato se organiza o comportamento dos adolescentes em sua procura de reconhecimento. São ao mesmo tempo concreções da rebeldia extrema dos adolescentes e sonhos, pesadelos ou espantalhos dos adultos. Por isso, são chaves de acesso à adolescência. Destaco 5. O adolescente gregário, o delinquente, o toxicômago, o adolescente que se enfeia e o adolescente barulhento. O adolescente gregário. O adolescente, descobrindo que a nova imagem projetada por seu corpo não lhe vale naturalmente o estatuto de adulto, é acuado a agir. A primeira ação, em resposta à falta do reconhecimento que ele esperava dos adultos, consiste em procurar novas condições sociais, em que sua admissão como cidadão de pleno direito não dependa mais dos adultos e, portanto, não seja mais sujeita à moratória. O adolescente transforma, assim, sua faixa etária num grupo social, ou então num conglomerado de grupos sociais, dos quais os adultos são excluídos. E em que os adolescentes podem mutuamente se reconhecer como pares. Contrariamente às crianças, os adolescentes em geral considerarão que sua verdadeira comunidade não é a família. Isso não é propriamente um efeito da frequente desagregação dos núcleos familiares, esvaziamento das casas onde todos trabalham ou separação dos pais. É o inverso. A crise da família revela de fato que os próprios adultos estão tomados por pruridos adolescentes, com ânsia de rebeldias e liberdades, entre elas a liberdade das responsabilidades de uma família. Essas inquietações juvenis não os aproximam dos adolescentes, os quais esperam deles algo que não encontram em seus coetâneos. É possível que surjam novos modelos de família e estes permitam que os adultos e os adolescentes convivam e não só se abriguem sob o mesmo teto. Até lá, a verdadeira comunidade do adolescente é composta por seus coetâneos e, entre eles, pelo grupo restrito de pares com os quais compartilha as escolhas de estilo mais importantes.
Recusado como par pela comunidade dos adultos, indignado pela moratória que lhe é imposta e acuado pela indefinição dos requisitos para terminá-la, a famosa e enigmática maturidade, o adolescente se afasta dos adultos e cria, inventa e integra microsociedades, que vão desde o grupo de amigos até o grupo de estilo, até a gangue. Nesses grupos, ele procura a ausência de moratória, ou, no mínimo, uma integração mais rápida e critérios de admissão claros, explícitos e praticáveis, a diferença do que acontece com a famosa maturidade exigida dos adultos. Os grupos adolescentes, sempre respondendo a esses pré-requisitos, são, por assim dizer, de densidades diferentes. Alguns são informais e abertos, como as comunidades de estilo, dark, punk, rave, clubber, etc. O acesso aqui exige apenas a composição de uma imagem, um look que todos reconheçam como traço comum. Outros grupos pedem que a senha que dá acesso à comunidade seja uma marca duradoura, uma tatuagem, uma cicatriz ou um tipo específico de modificação corporal. Outros ainda pedem uma espécie de pacto de sangue, como a participação numa responsabilidade coletiva indissolúvel, sem retorno. Aqui, o ato de roubar, estuprar ou matar coletivamente produz uma culpa comum, um segredo comum. O grupo adolescente, seja um estilo compartilhado ou propriamente uma gangue, aparece de qualquer jeito como uma patologia aos olhos dos adultos. Os gostos gregários dos jovens são considerados anormais e perigosos. O grupo adolescente é vivido como o que sanciona a desagregação da família e quebra a relação hierárquica entre gerações, visto que o adolescente encontra em seus coetâneos o reconhecimento que se esperava que pedisse aos adultos. O adulto, sem se perguntar muito por que os adolescentes são gregários, demoniza o grupo adolescente temido como uma espécie de tribo na tribo. De fato, a própria constituição do grupo adolescente é, do ponto de vista dos adultos, uma transgressão. Os adolescentes se tornam gregários porque lhes é negado o reconhecimento dos adultos, que é o que eles mais querem. Por isso, inventam grupos em que possam encontrar e trocar o que os adultos recusaram ou pediram que fosse deixado para mais tarde. Ora, os adultos consideram suspeito esse afastamento dos adolescentes. Com razão, pois o grupo adolescente surge justamente porque estes escolheram não esperar pelo reconhecimento postergado dos adultos, o que já é uma transgressão, talvez a mais grave. Portanto, o gregarismo aparece como uma patologia adolescente, por ser uma forma de insubordinação aos adultos. Os jovens gregários transgridem por se bastarem, ou seja, por se reconhecerem entre pares, dispensando os adultos. Mas, além disso, no grupo assim constituído, eles perseguem e praticam os sonhos proibidos dos adultos. O grupo adolescente é transgressor em sua função, oferecer reconhecimento sem precisar dos adultos, mas é também facilmente transgressor em suas atuações. Para seus membros, vale a ideia de que a esperança de reconhecimento vem da transgressão. Sobretudo, vale a constatação de que a transgressão coletiva solidifica o grupo e garante reconhecimento recíproco em seu seio. O grupo adolescente se torna, por isso mesmo, um espantalho. Não é por acaso que em certas jurisdições nos Estados Unidos, por exemplo, a legislação local permite que os jovens pilotem um carro desde os 16 anos, mas proíbe que dirijam com outros adolescentes no veículo antes dos 18 anos de idade. A experiência mostra ao legislador que a união de adolescentes multiplica substancialmente a tentação de infringir regras, ou seja, desde que o grupo adolescente esteja reunido, cada um, a começar pelo piloto, terá a tarefa de conseguir aquele reconhecimento pelos outros que os adultos negam.
Quanto mais o comportamento for transgressor, tanto mais fácil será o reconhecimento. A transgressão demonstra afastamento dos adultos, adesão e fidelidade ao grupo. E quanto mais o comportamento infrator encontrar reconhecimento imediato pelos outros, tanto mais vai se estender, se tornar complexo e se distanciar das normas. Por essa razão, qualquer policial de ronda sabe que a partir de 3, os adolescentes se tornam potencialmente mais perigosos, visto que se constituem num grupo de reconhecimento mútuo, em que a infração, grande ou pequena, vale como senha. O adolescente delinquente. Voltemos à motivação primeira do adolescente. Trata-se de conseguir um reconhecimento para o qual ninguém sabe lhe dizer quais são as provas, qual é o ritual iniciatório necessário. E, por consequência, de colocar fim a uma moratória que lhe é imposta logo quando se sente maduro, forte e potencialmente adulto. O adolescente é rejeitado pela sociedade dos adultos, que respondem ao seu pedido de admissão como uma bola preta na urna. Ora, quando um pedido não encontra uma palavra que no mínimo reconheça sua relevância, normalmente seu autor levanta a voz, numa progressão linear, grita, quebra vidros e pratos, coloca fogo na casa e pode até se matar para ser levado a sério. Ou seja, ele tenta impor pela força, ou mesmo pela violência, o que aparentemente não é ouvido. É lugar comum notar que haveria uma importância quantitativa da criminalidade adolescente, o que não é totalmente surpresa, visto que a rebeldia parece ser um caminho que o próprio adulto aponta para o adolescente. Mesmo nos últimos anos, quando a criminalidade diminuiu drasticamente nas grandes cidades americanas, por exemplo, o único número que resistiu foi o de adolescentes infratores e criminosos. Em alguns momentos e lugares, eles até cresceram. Alimenta-se assim o espantalho do adolescente dito predador, como se fosse uma espécie diferente identificada por seu comportamento sanguinário. Ora, custou certo tempo para que alguém se desse conta do que está por trás dos números. Vai custar ainda mais para que a verdade seja assimilada pelo público. A verdade é que o número de crimes cometidos por adolescentes provavelmente evolui segundo uma curva bem parecida com a curva dos crimes dos adultos. Provavelmente, porque a grande maioria das pesquisas não conta os crimes, mas os criminosos indiciados e condenados. A consequência dessa abordagem é que a tribo mais gregária sempre parece mais criminosa. Não é difícil entender por quê. Os adolescentes cometem seus crimes em grupo para se reconhecerem mutuamente como membros do grupo. É claro, por conseguinte, que a cada crime, vários adolescentes criminosos podem ser inculpados e condenados. Isso não é o caso dos adultos. A ideia de que os adolescentes seriam o grupo mais perigosamente criminoso não parece ter suporte quantitativo. Os números só nos dizem algo de que, de fato, não é surpreendente, à luz de nossas considerações. Ou seja, um adulto ou no máximo 2 se engajam juntos no empreendimento de roubar um carro. O mesmo crime poderá ser cometido por um bando de adolescentes que, uma vez o crime perpetrado, mal caberão todos todos no carro. Resumindo, o adolescente tem 2 caminhos possíveis e compatíveis para obter algum reconhecimento: fazer grupo e fazer estardalhaço ou besteiras. Melhor ainda, fazer grupo e fazer besteiras. Enfim, se associar para transgredir. Nessas condições, a delinquência poderia ser uma sólida vocação da adolescência. Delinquência não é uma palavra excessiva, embora de fato pouquíssimos adolescentes se tornem propriamente delinquentes. Mas existe uma parceria de adolescência e delinquência, porque o adolescente
por não ser reconhecido dentro do pacto social, tentará ser reconhecido fora ou contra ele, ou o que dá na mesma, no pacto alternativo do grupo. Ele constituirá um novo pacto entre adolescentes, com claras regras de reconhecimento mútuo. Essas regras sempre estarão deliberadamente em ruptura, mais ou menos declarada com o pacto social. Dentro ou fora da prática gregária, os jovens não desistirão de tentar suscitar a atenção e reconhecimento dos adultos. O grupo que eles vierem a constituir seguirá um modelo de ação que deverá transgredir o pacto social, já que continua viva a esperança de merecer, por essa transgressão, a atenção dos adultos. A transgressão tenta encenar o que os adolescentes acreditam ser um desejo recalcado dos adultos. Há o projeto de entregar como presente para os adultos um comportamento, um gesto do qual eles teriam sido frustrados e assim de merecer uma medalha. Quanto mais a interpretação do desejo dos adultos for certeira, mais esse projeto fracassará. Nesse caso, a transgressão adolescente presenteia os adultos com uma imagem que justamente eles querem reprimir. O erro dos adolescentes, erro em relação à sua própria estratégia, é pensar que para os adultos possa ser agradável encontrar uma encenação de seu próprio recalque. Paradoxo e dificuldade da relação entre gerações. Os adolescentes transgridem até gravemente. Não para burlar a lei, não na esperança de escapar das consequências de seus atos, mas ao contrário, para excitá-la, para que a repressão corra atrás deles e assim os reconheça como pares dos adultos, ou melhor, como as partes escuras e esquecidas dos adultos. Eles imaginam que, como delinquentes, serão amados por serem portadores de sonhos recalcados. Nossa! Eles imaginam que, como delinquentes, serão serão amados por serem portadores de sonhos recalcados. Nessa condição, torna-se impossível para os adultos escolher uma estratégia correta entre tolerância e repressão. Por exemplo, é um perigo deixar a porta aberta, como está acontecendo cada vez em mais países, para que o tribunal decida se jovens culpados de crimes graves devem ser perseguidos como menores ou como adultos. À vista disso, como o jovem resistiria à tentação de fazer algo que seja grave a ponto de forçar o tribunal a julgá-lo como adulto, que é o que ele pede desde sempre? Se for julgado e condenado como adulto, isso será demonstração do fato de que os adultos só ouvem a linguagem do crime mais detestável e de que essa linguagem funciona. Tolerar não é uma opção, visto que o jovem atua justamente para levantar a repressão. A tolerância só o forçará a atuar com mais violência. Os adolescentes, então, transgridem e os adultos reprimem. Por um lado, se os adolescentes reprimem preventivamente, impondo regras ao comportamento, por um lado, se os adultos reprimem preventivamente, impondo regras ao comportamento adolescente, eles afirmam não a maturidade dos adolescentes. Eles afirmam a não maturidade dos adolescentes. Em resposta, os adolescentes serão levados a procurar maneiras violentas de impor seu reconhecimento. Por outro lado, a repressão punitiva só manifesta ao adolescente que seu gesto não foi entendido como deveria, ou seja, como um pacote de presente cheio de ideais e desejos reprimidos dos adultos, o que também levará o adolescente a aumentar a dose de rebeldia. Não é difícil enumerar os comportamentos mais frequentes da delinquência adolescente. Sua banalidade só demonstra a banalidade dos desejos que os adolescentes conseguem descobrir atrás do silêncio dos adultos. O furto,
desde os pequenos roubos de mercadoria nas lojas até o assalto e a colaboração em empreendimentos criminosos, extorsão, tráficos ilícitos, etc., é a conduta mais óbvia. Afinal, o ideal social do sucesso financeiro é triunfante em nossa sociedade e o jovem é mantido afastado dele pela moratória da adolescência. Ele escolhe perseguir esse sucesso por um caminho que dispensa a retórica explícita sobre o valor do esforço, do suor na testa e do trabalho, todos pretextos da moratória. Trata esses valores morais como se fossem apenas ornamentos corretivos que permitem ao adulto tolerar a própria avidez. O pensamento do jovem, por inconsciente que seja, soará assim: vocês me dizem que é para ficar rico, mas querem que eu fique aqui na espera, suando para me preparar. Eu acho que essa preparação suada que vocês promovem e elogiam é apenas um jeito de vocês se consolarem de seus fracassos e de não encararem suas covardias. Eu vou competir pelos meios diretos que, na verdade, vocês gostariam de usar. Vou roubar, por exemplo. Outro exemplo é a valorização, seja da força física, seja da provocação, da disponibilidade ao enfrentamento, a capacidade de lutar e arriscar. O adolescente atua, encena o gosto de se afirmar sobre e contra os outros, arriscando a pele, paródia do mestre antigo, a qual o adulto renunciou faz tempo, preferindo negociações e outros compromissos sociais menos perigosos. De novo, o adolescente, lembrando pelo seu comportamento que a violência pode ser fonte de autoridade, não seduz o adulto. Ao contrário, ele o constrange e o ameaça, apontando sua covardia. Na relação com os adultos, não só sua família, o adolescente, não conseguindo produzir respeito, prefere e consegue produzir medo. O medo é o equivalente físico real do que o respeito seria simbolicamente. Entende-se como a delinquência propriamente dita, organizada, pode vir a ser uma resposta à moratória. Ela frequentemente implica uma associação de delinquentes que comporta todos os requisitos do grupo de adolescentes, satisfaz o ideal de sucesso e a riqueza pela apropriação imediata e real, e impõe o medo, que é o equivalente real do respeito. Me disseram que era crucial enriquecer, ter sucesso e poder. Não me deixaram competir, pediram para esperar, então eles vão ver. Do mesmo jeito, a promiscuidade mais arriscada pode ser uma resposta à moratória sexual, que transgride a retórica explícita do pudor, do respeito, da vergonha. Me dizem que era para ser desejante e desejável e gozar com isso, mas me pedem para esperar, para não me queimar cedo demais. Eles não querem encarar suas covardias frente a seus próprios desejos. Querem, falam e nunca fazem o que querem. Eu vou lhes mostrar como se goza. Não conseguindo que seu corpo seja reconhecido como adulto, portanto desejável, o adolescente pode escolher se impor pela sedução mais brutal. O desejo do adulto seduzido, tentado, é como o medo. É outro equivalente físico real de reconhecimento que tarda. A prostituição adolescente com clientes adultos é um bom exemplo de uma maneira de forçar o reconhecimento, quase irônica. Se este corpo não é desejável, por que pagam para tê-lo por um momento? O adolescente toxicômano. A visão da adolescência que parece mais preocupante para os adultos é a visão do adolescente toxicômano. Os adolescentes seriam mais sensíveis do que os adultos ao charme das drogas ilegais. Na verdade, não seria difícil argumentar que o interesse dos adolescentes de hoje para as drogas é a atuação de um interesse para as drogas da geração precedente. Os adolescentes de hoje são os descendentes de uma geração que explicitamente ligou o uso das drogas a todos os sonhos de liberação e revolução.
pessoal, sexual, social, etc., que ela agitou e subsequentemente abandonou e recalcou. Desse ponto de vista, a relação adolescente com as drogas seria hoje um capítulo da rebeldia, herdada pelos adolescentes, depois de largada por seus pais. Ela seria a interpretação e a atuação da grande esperança que os adultos de hoje recalcaram quando desistiram de sua revolta e abraçaram valores mais estabelecidos. Mas a droga tem também outras razões de seduzir o adolescente. Sensível à injustiça da moratória, o adolescente descobre que, em matérias de drogas ditas legais, álcool e tabaco, há em princípio uma separação de pesos e medidas entre adultos e adolescentes. A interdição seletiva dessas drogas aos adolescentes é vivida como parte do processo de sua infantilização, uma vez que o cigarro e álcool são liberados para os adultos. O argumento que insiste sobre o perigo de álcool e tabaco para a saúde pode produzir o efeito inverso ao esperado, pois nada prova que o adolescente queira ser o objeto de uma proteção ou de um cuidado especial, que, de novo, o infantilizaria. No entanto, esse argumento deve ser levantado e defendido vigorosamente pelos pais. Sem isso, o adolescente poderia se sentir entregue a algo bem pior do que infantilização, o descaso de seus pais com sua vida. Ele também pode ser seduzido justamente pelo risco de vida que o cigarro e bebida acarretam. Representante quase oficial das fantasias inconfessáveis dos adultos, o adolescente não vai poder ficar atrás, logo num campo onde alguns adultos parecem dispostos a correr riscos para gozar um pouco. A tentação será desafiar os riscos, fumando e bebendo até não poder mais. As drogas que são proibidas para todos têm mais charme ainda. Além de serem proibidas, um charme em si, podem representar uma maneira de enriquecer pelo tráfico, desmentindo a moratória. Elas propiciam também uma boa forma gregária de reconhecimento recíproco entre drogados, ou seja, são a ocasião da constituição de grupos adolescentes coesos. Há mais um aspecto que faz o sucesso da toxicomania adolescente, ou no mínimo de seu espectro, que perturba o sonho dos adultos. O que os adultos receiam na visão do adolescente drogado, da maconha à heroína e ao crack. Fora os riscos para a saúde e o perigo de encarar consequências penais, há uma espécie de temor de que, no baseado ou na pedra, o adolescente encontre um objeto que satisfaça seu desejo, mate sua procura, acabe com a insatisfação. O medo, em suma, de que com a droga o adolescente de repente seja feliz. Porque isso angustia os adultos. Seria mesmo um problema para os adolescentes? O que é próprio ao desejo moderno é que, atrás de cada objeto desejado, sempre há o desejo de algo mais, de uma quantidade diferente, uma vontade de reconhecimento social, a qual nunca se esgota no objeto. Em outras palavras, o que é desejado é sempre instrumental para afirmar e constituir nosso lugar social. Por mais que eu possa obter o objeto que eu quero, nem por isso ele me satisfará. A riqueza de nosso mundo depende disso, de uma procura que deve se manter inesgotável. Nenhum objeto satisfazendo a sede de reconhecimento social que permanece atrás de nossa vontade de possuir ou de consumir. Ora, na fantasia dos adultos, e talvez de fato, a droga seria o objeto que promete e entrega uma satisfação acabada, mesmo que apenas momentânea. Essa fantasia transforma a droga em senha de acesso a um universo alternativo, regrado por um pacto diferente. Nesse outro mundo, o que importa para todos é o objeto, a droga, sua presença, não o status social que ela instaura. Por isso, a toxicomania
talvez seja a transgressão mais preocupante, porque parece minar um pressuposto fundamental do pacto social vigente, a permanência da insatisfação. Por ser ou parecer um objeto que satisfez de vez um bem em si, a droga é uma ameaça muito especial. Ela quebra a regra moderna do funcionamento do desejo. O drogado para de deslizar de um objeto a outro, da roupa ao carro, ao parceiro bonito, todos metáforas no caminho de um status social que nem a totalidade dos objetos poderia produzir. A droga, a diferença dos outros objetos, apagaria o desejo. A preocupação de que o rapaz ou a moça que usam maconha parem de competir na escola, se deprimam, não saiam da cama, etc., é mais que justificada. Ela expressa o medo legítimo de que, pela droga, eles transgridam de vez as regras do funcionamento do desejo moderno. Mais do que nas outras formas de delinquência, os adultos veem na droga uma perigosa porta de saída por onde os adolescentes escapariam à moratória para entrar de vez em outro mundo. Os adolescentes concordam com essa preocupação e só podem encontrar nela uma razão para se satisfazer na droga. Afinal, os adultos não param de mentir para os outros e para eles mesmos, sobre o valor, o charme e o interesse dos objetos. Consomem-se como se acreditassem que o mesmo desfile dos objetos de consumo possa responder, satisfazer aos seus anseios e desejos. Precisamos acreditar que os objetos podem nos fazer felizes. Deslizamos sem parar de um a outro, sempre na espera de que mais um que será decisivo, final. De fato, isso é um faz de conta. Não podemos renunciar à insatisfação que nos faz correr e que vitaliza nosso mundo. Nenhum objeto pode nos satisfazer, pois o que queremos não são coisas e posses, mas atrás delas reconhecimento ou status, e nada pode extinguir nossa sede desses dois. Ora, a droga é, na série dos objetos, uma espécie de subversão. Drogando-se, o adolescente pode pensar estar atuando a seguinte verdade recalcada pelos adultos. Há o objeto que nos satisfaria, mas é necessário esquecê-lo, pois a satisfação seria fatal para o nosso sistema social. A droga é um objeto moral. Não é porque pode matar o usuário, mas porque, tão grave quanto isso, ela pode matar seu desejo. De fato, não é o caso de dramatizar essa visão do adolescente toxicômano. A grande maioria dos adolescentes apenas flerta com a droga. Na verdade, é frequente que os adolescentes passem pela droga um tempo e parem de usar. E também frequente que isso aconteça na cara dos adultos, os jovens pedindo ajuda para voltar dessa viagem. Há adolescentes que se drogam para então precisar de algum tipo de reabilitação e pedir ajuda. É uma estratégia parecida com a dos que naufragam de propósito na rota de um transatlântico para, uma vez recolhidos, viajar de graça na primeira classe. Ou seja, é uma estratégia que força o reconhecimento do adulto. A reabilitação, trazer alguém de volta da delinquência, da droga ou da prostituição, é ao contrário da infantilização. Ela implica o reconhecimento de quem se perdeu e esteve em perigo de verdade. Ela implica o reconhecimento de que quem se perdeu esteve em perigo de verdade. É isso que almejam todas as condutas extremas da adolescência transgressora, convencer o outro de que a vida do adolescente não é nenhum limbo preparatório, ela está acontecendo de verdade, como a vida adulta. O adolescente que se enfeia. Os adolescentes parecem contradizer, ou melhor, desafiar os cânones estéticos dos adultos. Segundo estes, eles se enfeiam sistematicamente.
Os grupos adolescentes inventam quase sempre um padrão estético interno, pelo qual os membros se diferenciam e se reconhecem entre si. Não é raro que esse estilo constitua alguma espécie de agressão deliberada ao cânone dominante. Afinal, o grupo, mesmo o grupo de estilo, outorga seu próprio reconhecimento interno. Desafiar a aprovação dos adultos é sua própria função. Mas a estética adolescente não surge só para isso, ou seja, para se diferenciar, produzir coesão de grupo e desafiar o cânone adulto. Pode ser que o ato de se enfeiar corresponda a uma recusa da sexualidade e, sobretudo, da desejabilidade como valor social. Assim como o adolescente pode parecer contestar a idolatria do valor financeiro e econômico, por exemplo, recusando-se a ostentá-los a pretextos desse valor nas vestimentas e em outros símbolos tradicionais de riqueza, tornando-se feio, ele poderia criticar um sistema que valoriza a desejabilidade dos corpos como razão do reconhecimento social. Pode ser também que o adolescente se enfeie para se proteger de um olhar que poderia não achá-lo desejável. Ele conseguiria prevenir essa catástrofe para sua insegurança, atribuindo sua indesejabilidade a seus próprios esforços de se enfeiar. Não gostam de mim, mas é porque eu não quis. Na verdade, a feiura é também uma espécie de exibicionismo escancarado, a proposta de um erotismo fora da norma, a promessa de uma armadilha sexual que não se preocupa em passar pelos ícones socialmente aceitos de desejabilidade. O piercing umbilical das garotas é exemplarmente tudo isso ao mesmo tempo. É uma lembrança do nenê de umbigo apenas cicatrizado. É uma curiosa distração lúdica no caminho do órgão genital, ou uma alusão a uma fechadura de castidade. É, sobretudo, uma maneira de chamar o olhar para o encontro permanente, não tão longe da vagina, de uma abertura do corpo com algo metálico e duro. A mesma coisa vale para a marca registrada dos garotos nos anos 1990. Os centímetros de cueca expostos acima do cós baixado. Eles são uma recusa da sexualidade pela infantilização. A cueca à vista evoca uma história de cocô, xixi e de fraldas. Uma maneira preventiva de se ridicularizar logo nos arredores dos órgãos genitais, mas também a promessa de um permanente interesse com o que está nas cuecas. A cueca fica, por assim dizer, sempre em riste. No conjunto, as transgressões estéticas que parecem assinalar e prometer transgressões sexuais ou morais são esforços para encontrar algum conforto no olhar indignado ou assustado dos adultos. Logo, para que o medo, o escândalo do olhar dos adultos convençam o adolescente de que lá no espelho ele está contemplando um ser perigoso, atrevido e sexy, alguém que os adultos teriam de reconhecer como adulto, adultíssimo. Na verdade, a grande maioria dos adolescentes, de cabelos ultra-loiros, brincos, tatuagens e cara feia, caso encontrassem a si mesmos numa rua escura, trocariam de calçada, preocupados, ou correriam para casa assustadíssimos. O adolescente barulhento. Os adultos criticam facilmente. Dizem que os adolescentes são tietes, adulam seus ídolos. Ou ainda que os adolescentes gostam de marcas, se transformam em anúncios publicitários ambulantes. Acrescentam que eles vivem num filme ou em vários, e arrumam uma identidade imitando personagens. Por isso, eles se perdem na contemplação das estrelas, dos cinemas do cinema e dos palcos, assim como se esquecem nas marcas que passam a defini-los.
É uma ironia barata, pois de fato os adolescentes vivem nos mesmos filmes que os adultos. Caras e People não são revistas para adolescentes, ou seja, a imitação e a idolatria são formas básicas da socialização moderna, valem para os adultos tanto como para os adolescentes. No mais, trata-se, nessa crítica irônica, apenas do embate entre, digamos, estilistas como Prada e Giorgio Armani contra Tommy, ou então de um ator como Leonardo DiCaprio contra Robert De Niro. Mas, se todos vivemos ou procuramos inventar nossa vida graças aos mesmos filmes, é verdade que o adolescente é o maior fã de videoclipes. Aqui, mais do que a história, importam as imagens e a música. As figuras que cantam e dançam são personagens que ainda procuram seus roteiros, perfeitas para os adolescentes se identificarem, pois permitem adotar um gesto, um estilo, um look, sem por isso comprar uma aventura narrada e pré-estabelecida, ou pior, uma vida inteira. A música deixa mais liberdade ainda do que o clipe. Ela dá apenas o clima, sugere uma atitude, mas não dita uma história. O adolescente vive uma trilha sonora permanente, inspiradora de imagens com as quais compõe sua identidade. Ela fica, ou é, irritado com o metal romântico romântico com Phil Collins, cool e inspirado com o rave, todo dinâmico com a disco, etc. Essa escuta constante comporta sua parte de provocação. O adolescente oscila entre estourar as caixas do som e viver de fone de ouvido. O recado é claro: ou eu te ensurdeço, ou eu não te ouço. Seja qual for o efeito disso sobre a comunicação verbal, o volume da música é também uma espécie de metáfora sonora da intensidade da experiência adolescente, uma maneira de gritar: eu não vivo, arrebento. Os adultos, por mais que protestem, não agem diferentemente e, de quando em quando, adoram estourar as caixas de seus aparelhos para comunicar aos vizinhos, aparentemente, as insustentáveis emoções daquele dia, ou pior, para o vizinho daquela noite. Em todas as suas tentativas de desafiar e provocar, o adolescente encontra uma dificuldade. Por mais que invente maneiras de se enfeiar, de se distanciar do cânone estético e comportamental dos adultos, a cada vez, rapidamente, a cultura parece encontrar jeitos de idealizar essas maneiras, de transformá-las em comportamentos aceitos, até desejáveis e invejáveis. Ou seja, o adolescente descobre que sua rebeldia não para de alimentar os ideais sociais dos adultos.